Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6 e versículo 9. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Vamos estar fazendo leitura então. Mas a parte B ali, versículo. Diz assim: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Até aqui. A igreja pode tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Passamos um dia abençoado na presença de Deus. Vemos que Deus, Ele continua se manifestando. Então, na consagração que estivemos hoje com a turminha, o tema estava direcionado a essa história do dilúvio, né? A história da Arca de Noé. E vemos que essa história, a história do dilúvio, ela é algo muito sério. Não é uma história qualquer, não é uma historinha bonita para entreter crianças, né? Não é uma historinha dessas que a gente vê por aí, né, que alguns autores, grandes autores escrevem. Não, é uma história séria. O dilúvio em si foi algo muito sério. A Bíblia nos menciona que aquela época do dilúvio era uma época terrível. O mundo inteiro estava corrompido, né? A terra estava cheia de maldade, corações dos homens estavam cheios de maldade, violência, egoísmo. E o dilúvio, ele veio para limpar tudo isso que estava corrompido. É uma história que, ao mesmo tempo, nos mostra um mundo corrompido, mas também nos mostra um homem que andava na contramão deste mundo, Noé. Assim como nós hoje devemos andar na contramão deste mundo, assim como você hoje, criança que está me ouvindo, deve andar na contramão deste mundo. Deus não te chamou para seguir o curso deste mundo. Deus te chamou para fazer a diferença. A razão de você existir não é para andar como as outras pessoas andam, não é para fazer aquilo que todo mundo faz, aquilo que o mundo diz que é normal. Não, mas Deus te chamou para ser um Noé nos dias atuais. Para ser um Noé nos dias atuais, para andar na contramão deste mundo. Para ir seguir os princípios de Deus, né? Quando tudo diz ao contrário, quando tudo diz para te fazer o contrário, quando todo o ambiente em torno de si gira, nos levando a fazer o contrário, a seguir as nossas próprias concupiscências, a seguir aquilo que irá nos trazer prazer para a nossa carne. Não, a palavra de Deus está dizendo: não rejeita essas coisas, deixa isso de lado, obedece a palavra de Deus. Quando lá no colégio, os coleguinhas estão fazendo coisas erradas, e até mesmo poderiam estar zombando de vocês, não, mas vocês são uns quadrados, né? são os bobões, né? Isso aí não tem nada a ver, olha aqui, eu estou fazendo, não está acontecendo nada, né? Mas a Bíblia nos revela qual é o fim do ímpio. Tem um versículo que fala sobre isso. Aqui, nesse tempo, também era assim, semelhante aos dias atuais. É uma história bem conhecida, vai dizer, né, que casavam, se davam-se em casamento, né, viviam conforme seu bel prazer. Mas Noé não era assim, Noé era justo, era um homem reto diante de Deus. É um homem que contrastava com aquela geração perversa que tinha ali, e andava segundo o seu bel prazer. Então, siga o que a Bíblia diz, seja como Noé nos dias atuais. Faça
a vontade de Deus, renegue as suas paixões carnais, renegue os seus desejos carnais e faça o que é certo, faça o que é certo diante de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Só que a questão de obedecer a Deus, fazer o que é certo, não é algo que a gente tem que deixar para a tempestade chegar. Noé não esperou a chuva chegar. Deus disse para ele construir a arca quando nem chuva caía sobre a face da terra, nem sinal de chuva havia. Não era um lugar que chovia. Quem sabe quando ele falou, né, que ele mencionou ali, anunciou para aquelas pessoas que viriam um dilúvio, que Deus tinha mandado ele construir uma arca, que era para eles se arrependerem. Quem sabe eles zombaram de Noé. Creio eu que zombaram, olhando, mas nem chuva, né, cai aqui nessa terra. Há quanto tempo que não chove, nunca se viu chuva aqui. Como é que ele está me dizendo que vai vir um dilúvio? Não, mas Noé não olhou para as circunstâncias, não olhou se tinha chuva ou se não tinha. Ele não esperou a tempestade chegar para obedecer. E assim é na nossa vida. Quando Deus fala, nós temos que obedecer de imediato, porque Deus sabe o que há de vir ali na frente. Nós não sabemos do amanhã, mas Deus sabe. Então, se Deus disse, vamos obedecer, não vamos esperar a tempestade chegar para tentar obedecer. Para obedecer depois que a tempestade chegar, daí já é tarde. Daí não é obedecer, é desobediência, porque devia ter obedecido antes. Então, quando o papai e a mamãe falam, obedece. Quando a gente é criança, quando a gente é novo, até um pouquinho mais velho, adolescente, pré-adolescente, muitas vezes a gente não vai entender o que os pais e as mães estão falando. É que nossos pais estão explicando. Não vai entrar na nossa mente que aquilo é errado. Vai parecer para nós que é demais, que o pai está pegando muito pesado. Porque a gente ainda não tem uma maturidade completa ainda, suficiente para compreender tudo o que precisa. Mas nós temos que ser que nem José, que nem muitos na Bíblia, que obedeceram. Não olharam para as circunstâncias como Noé, não olharam para as circunstâncias, simplesmente obedeceram. Fizeram o que era certo. Não esperaram a tempestade, o tempo ruim chegar para ir obedecer. A gente pode ver, a Bíblia até podemos fazer um outro paralelo com outra parte, outra mensagem da Bíblia, quando fala das virgens prudentes. Tinha as virgens prudentes e tinha as nécias. O que aconteceu? As prudentes obedeceram no tempo certo. E as nécias? Elas esperaram o noivo chegar para então lembrar do que tinham que fazer, do que elas deviam ter feito. Daí era tarde. Daí foi como aquele povo ali na época de Noé. Quando chegou a tempestade e eles viram que era verdade, daí Noé já estava dentro da arca, a porta já estava fechada, daí era tarde, não tinha mais o que se fazer. E assim foi com as nécias. Quando elas lembraram, o noivo veio, a porta já tinha se fechado e elas tiveram que ficar de fora. Então não vamos esperar chegar o dia mau, chegar as consequências do amanhã da desobediência. Vamos obedecer hoje. Vocês estão sendo instruídos na palavra de Deus. Há um esforço tremendo sendo feito para que vocês venham ter o conhecimento, para trazer à luz o conhecimento para vocês da palavra de Deus, daquilo que Deus quer para o seu povo. Então aproveite o que vocês estão tendo. Quantos gostariam de ter essa preciosa oportunidade que vocês tiveram hoje de participar dessa consagração? E não tiveram quando eram crianças. Talvez se converteram quando eram adultos, mas passaram dificuldades, né, até conhecer a palavra de Deus. Muitos tiveram a oportunidade e rejeitaram, e passaram também por coisas que não precisavam ter passado. Muitos ainda tiveram a oportunidade de retornar, mas nem todos foi assim. Então vocês que são jovens, que são crianças, que estão aqui nos ouvindo,
Aproveite agora, obedeça agora. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que o mundo está fazendo, para aquilo que os colegas estão dizendo, para aquilo que pessoas que não servem a Deus estão dizendo para vocês. Aquilo que eles dizem é aquilo que eles pensam sobre vocês. Se vocês são quadrados, se vocês são uns bobões, isso não importa. O que importa é o que Deus pensa de vocês. O que importa é que vocês sejam reconhecidos diante de Deus. É que a vida de vocês venha estar guardada debaixo da mão de Deus. Glória a Deus. Não olhe para o que o mundo diz. Obedeçam a palavra de Deus. Obedeçam e não espere a tempestade chegar. Obrigado. Não espere as consequências, as circunstâncias da vida lhes trazerem coisas amargas. Olhe os filhos de Hófini e Finéias que desobedeceram. E para o seu pai, que não o corrigiu. Isso também para nós pais. Temos que educar, a Bíblia nos diz para educar o menino no caminho que deve andar. Trazer as consagrações, fazer isso que os pais fizeram hoje. Trouxeram os filhos para a consagração. Houve um trabalho todo envolvido, de apresentação, compor vídeos, e houve um empenho. Isso tudo tem uma grande valia diante de Deus. O empenho que foi feito. Envolver as crianças nas coisas de Deus. Não somente aqui na igreja, mas também lá em casa. Na casa, procurar envolver eles. Não esperar chegar aqui na igreja para tentar fazer alguma coisa, algum envolvimento. Não, já começar a envolver eles lá em casa. Quando chegar aqui, eles já vão estar prontos para fazer aquilo que tem que ser feito. Para louvar, para cantar. Glórias ao nome do Senhor. Não vamos fazer como Eli. Nós vamos educar, vamos apresentar nossos filhos diante de Deus. Vamos corrigir aquilo que está errado. Noé, como eu disse, Noé não esperou a tempestade, ele não esperou virem os primeiros pingos de chuva para ele começar a construir a arca. Isso para nós pais agora. Ele construiu a arca no dia de sol, enquanto tinha tempo. Trazendo para os nossos tempos, vamos construir a nossa arca enquanto eles são pequenos, enquanto ainda há tempo de educar, enquanto ainda há tempo de formar os corações deles. Não vamos esperar o mundo formar, o mundo colocar coisas nos corações deles para depois a gente pensar em construir a nossa arca. Então vamos construir agora, no dia de sol, enquanto é tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como eu disse, no tempo de Noé ali, o mundo inteiro estava corrompido. Tudo ao redor dele estava corrompido. Mas Noé, ele se manteve íntegro. Ele se manteve fiel a Deus. Glória a Deus. Ele obedecia a Deus. Ele tinha uma postura diferente diante de Deus. Uma postura que agradava a Deus. E o Senhor viu isso e poupou a Noé. E por essa fidelidade de Noé, ele não acabou só salvando a si mesmo, mas salvou a sua casa, seus filhos, a sua esposa. Então, para nós pais, é a nossa fidelidade em Deus. Não vai servir só para salvar a nós mesmos, mas vai servir também para salvar a nossa família, nossos filhos, todos aqueles que olharem para o nosso exemplo e seguirem. Glória a Deus. Primeiro, se nós queremos que nossos filhos venham servir a Deus, nós temos que dar o exemplo também. Como eu disse, não podemos esperar a tempestade, a chuva chegar para depois começar a construir a nossa área. Então nós temos que construir desde já. Nós temos que dar o exemplo desde já. Não podemos vacilar. Temos que dar o exemplo continuamente. Glória a Deus. E assim, os nossos filhos eles vão estar vendo o nosso comportamento,
Nós não vamos estar apenas vindo aqui falando, mas nós vamos estar fazendo. Eles não vão nos ver como alguém que simplesmente diz faz, eu propriamente não faço. Né? Eu digo para fazer e eu dou o exemplo. Eu me esforço para dar o exemplo, me esforço para educar e também para dar o exemplo. E isso exige coragem, tanto para nós pais que vamos estar educando, passando exemplo, mas também para vocês, crianças, para nós também, que vamos obedecer. Para obedecer, tem que ter coragem, tem que ter coragem de encarar o mundo lá fora, que vai nos passar mensagens, que vai tentar nos levar para um caminho oposto. Temos que ser como Daniel, não ter medo de ir para a cova. Se precisar ir para a cova dos leões, nós vamos, mas nós vamos continuar obedecendo. Você, criança, não tenha medo do mundo lá fora, não tenha medo, confie em Deus, entrega o teu coração para Deus, seja como Daniel, confia. Daniel sabia a consequência que ia ter ele não obedecer aquele decreto que foi feito pelo rei. Ele sabia, mas o que ele fez? Ele continuou obedecendo a Deus. O compromisso maior dele era com Deus. Ele não, em momento algum, ele desonrou aquele rei, mas ele tinha alguém acima do rei a quem ele devia maior obediência. E ele obedeceu a Deus. Ele continuou orando, falando com Deus, sabendo a consequência do que teria, mas ele teve coragem. E Deus nos chama para ter coragem. Deus nos chama para ter coragem para enfrentar este mundo, para viver uma vida de santidade em meio a uma geração corrompida. Deus nos chama a ter coragem para ser crianças santas, prudentes, fiéis a Deus lá no colégio, onde tudo diz o contrário, onde crianças estão andando no curso deste mundo. Deus nos chama para ter coragem. Deus nos chama a ter coragem, não dar ouvido para as zombarias, para as afrontas, para os ensinamentos deturbados que tentam inserir no coração de vocês para os afastarem de Deus, para desfazerem aquilo que a palavra está ensinando. É preciso ter coragem, é preciso ser como Daniel. Não importa o que acontecer, meu compromisso é com Deus, a minha obediência é a Deus. Glória a Deus, aleluias, glórias ao nome do Senhor, aleluias, glória a Deus. Agora vemos também que a arca, a Bíblia nos menciona que a arca tinha uma porta, e Deus disse para também ter uma janela. Não vi se tinha mais alguma abertura, mas a porta estaria fechada, porque não poderia abrir por causa das águas. E a janela, o que eu vi, só mandou abrir depois quando baixou as águas. Mas então, Noé, sua família e todos aqueles animais, eles estavam ali confinados dentro daquele espaço da arca. Por todo aquele tempo, eles ficaram ali, enquanto havia chuva, enquanto as águas não baixavam. Então eles estavam ali isolados, confinados, esperando o que havia de vir, sem saber o que iria acontecer depois do dilúvio. Eles simplesmente obedeceram a Deus, construíram a arca, colocaram os animais, o alimento, tudo aquilo como Deus tinha ordenado, entraram e ficaram ali esperando. Mas eles tiveram resiliência, paciência de ficar ali esperando o tempo de Deus. E assim é. Vejam como José, que foi levado ao cativeiro, onde ele conheceu o copeiro e o padeiro. Veja o que aconteceu com ele. Mas José, esse tempo que ele passou lá, ele desanimou? Ele murmurou de Deus? Ele desobedeceu a Deus? Ele fez, primeiramente,
Ele merecia estar lá? Ele tinha feito alguma coisa de errado para estar lá? Não, né? A Bíblia nos diz que ele foi jogado lá injustamente. E a Bíblia também nos diz que não nos diz, né? Ele desobedeceu, ele murmurou, ele desanimou. Não, ele estava lá confinado, estava preso, mas ele teve resiliência. Ele esperou, ele confiou em Deus. Ele esperou o que Deus iria fazer. Ele sabia que Deus era poderoso. José, ele estava lá no cárcere, já tinha sido vendido escravo pelos seus irmãos. Ele estava numa terra estranha, um lugar que não era o seu povo. E agora ainda acontece isso, ele é jogado preso. E mesmo assim, nada ele murmurou, nada ele desobedeceu a Deus, mas ele continuou fiel. Continuou fiel a Deus, esperando Deus dar a vitória. E o que aconteceu? Ele foi elevado a um cargo maior do que ele estava antes do ocorrido dele ser jogado no cárcere. Glória a Deus. Muitas vezes Deus vai nos colocar no confinamento, mas é para algo maior na nossa vida, porque Ele tem algo maior na nossa vida. E ali no confinamento Ele está nos preparando. Tem um tempo para as coisas ocorrerem na nossa vida. Deus Ele é perfeito, Ele faz as coisas perfeitas. Muitas vezes a gente acha que deveria ocorrer logo, que as coisas deveriam acontecer logo, mas não. Para tudo Deus tem um modo de agir, tem um tempo, e o tempo e o modo de Deus é perfeito. Muitas vezes Deus vai nos colocar ali no confinamento, como eu disse, mas era para nos aperfeiçoar. É porque é necessário nós passarmos por aquilo, para que nós venhamos ser aperfeiçoados, para que nós venhamos ter experiência, para que nós venhamos aprender a ser resilientes. Porque vivemos num mundo, e vamos dizer, um ambiente hostil, como temos aprendido na escola bíblica. Teve uma revista que falou, né, comentou isso, um ambiente hostil. Então nós temos que ter coragem, nós temos que ser fortes, temos que ser resilientes. Temos que aprender a ser resiliente. Então Deus, Ele não vai nos colocar num posto maior, não vai nos elevar a algo maior, nos levar a algo maior, se nós não estivermos preparados. Ele vai nos preparar. E vamos dizer, né, que um bom preparo, ele exige um certo sacrifício. Tudo que sai perfeito, que sai bom ali, tem que passar uma prova, né? Não é assim, vamos dizer, de barbada, que vai sair bom ali do outro lado. A gente vê o ouro, né? O ouro passa pelo fogo para sair um material de qualidade. E assim é quantas coisas que passam pelo fogo, ou que passam por um processo ali que vai lapidar, que vai forjar. Poderíamos pegar uma espada, né? Pega um pedaço de ferro ali, não vai sair uma espada perfeita se não colocar lá no fogo, se não der umas marretadas para tomar forma. E assim é Deus. Muitas vezes o confinamento, aquele período ali de isolamento, é a oficina de Deus ali, ó. Colocando no fogo, dando umas marretadas em cima para tomar forma, para sair preparado depois, para enfrentar o que há de vir, para fazer a obra, porque a gente sabe, a gente vai fazer a obra, Deus vai nos colocar coisas nas nossas mãos, mas o inimigo ele não vai assistir de braços cruzados, vai vir o revés. Os irmãos que dirigem a congregação, não é assim? Os irmãos que a gente conversa, que dirigem a congregação, quanta luta que passa, o revés vem, né? O revés vem. É assim. O mundo que nós vivemos é um ambiente hostil para o cristão. Então, o revés ele vai vir. E nós temos que estar preparados. Temos que ter uma vida de oração, de jejum. Tudo isso é necessário. De ensino.
oração, jejum, tem que ter ensino para conhecer a palavra de Deus. Mas também tem aqueles momentos que Deus nos leva a momentos particulares, onde Ele vai nos trabalhar mais um pouco ainda, em áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Cada um tem uma área da vida que precisa ser trabalhada. Então, dentro daquilo que Deus, para aquilo que Deus chamou cada um, Ele vai levar, né? Certamente cada um para alguns particulares, para alguns períodos de confinamento. Ele vai chamar para dentro da arca, ó, passa um período aqui confinado, esperando. E ali Deus vai trabalhar. E assim é a criança. Como eu estava dizendo antes, no início, muitas vezes quando a gente tem a idade de vocês, um pouquinho mais velha até, a gente não vai entender certas coisas, compreender certas coisas que os adultos vão nos falar, vão nos corrigir. Mas o certo é, vocês devem obedecer, vocês devem esperar em Deus, confiar, ter resiliência, espera, apenas obedece. Eu falo isso, não da boca para fora, mas eu também fui criança, e quando eu era criança eu também não compreendia algumas coisas, às vezes, que a minha mãe só que era cristã, e ainda é, me falava, mas mesmo sem compreender muito, eu obedecia, e eu vi o resultado depois. Eu não colhi uma colheita amarga, e aqueles que não fizeram isso, vários tiveram resultados amargos. E isso não é uma coisa, no teu tempo era assim, agora o nosso tempo é diferente. Não, essa dinâmica lá desde sempre, e vai ser. Os pais, os tempos passam, as coisas mudam, algumas coisas mudam, mas a lógica de tudo permanece a mesma. Os mandamentos de Deus ali permanecem mesmo, obedecer pai e mãe, né? Aquele que obedece, que segue os conselhos dos pais, né, dos membros, dos líderes na igreja, esses colhem bons resultados. Permanecem debaixo da proteção de Deus, permanecem guardados dentro da arca ali, protegidos por Deus. Mas aqueles que não obedecem, que acham que isso é coisa lá do outro tempo, a gente já sabe o resultado. É só dar uma olhada aí na rua, parar um pouquinho ali, não precisa nem parar muitos minutos ali, que vai ver o resultado. Glória a Deus. Então, obedeça, permaneça dentro da arca, sendo resiliente, esperando o tempo de Deus na sua vida, esperando o tempo que Deus tem para cada coisa na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E para nós pais também, vamos ser resilientes. Convenhamos que criar filhos não é algo fácil. Eu sou pai agora, estou sabendo disso. Glória a Deus. Quem não é, um dia vai ser, né? Um dia vai saber. Então temos que ser resilientes também, ser pacientes, perseverantes, trazer nossos filhos para a casa de Deus, ajudar eles, estar ao lado deles. Eles ainda são imaturos em muitas áreas, e eles precisam do nosso auxílio, eles precisam dos auxílios dos pais, dos líderes, dos nossos conselhos. Nós precisamos dar o exemplo. Eles vão estar se espelhando em nós. Então precisamos dar o exemplo, trazer eles para a casa de Deus, trazer eles para a consagração. O que ocorreu hoje é muito importante, essa consagração. A gente pode ver que as crianças, elas gostam, elas precisam disso. Elas não só gostam da dinâmica ali de estar envolvido, mas ao mesmo tempo elas recebem algo de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Isso é muito importante, a gente valorizar isso. Glória a Deus. Então temos que ser resilientes também na educação dos nossos filhos. Não vai ser fácil, mas nós temos que pedir graça para Deus, pedir para que Deus Ele venha nos iluminar a nossa mente, venha nos dar sabedoria para ensinar, para conduzir os nossos filhos.
A Bíblia nos diz, né, quem tem falta de sabedoria, que peça a Deus. Temos que pedir sabedoria nisso também, para que Deus Ele venha nos alertar dos perigos, das coisas erradas que possivelmente às vezes podem estar acontecendo. Porque nossos filhos, eles vão ter que enfrentar o mundo lá fora. Então, para que Deus venha nos alertar se algo de errado está acontecendo, para que nós já venhamos interromper já no início. Que Deus nos alerte para que venhamos tratar o mal já no início, cortar ele já de início e ser resiliente, suportar perante Deus. Se até então você vinha desobedecendo o pai e a mãe, em alguma coisa você vinha desobedecendo, glória a Deus. Esse final de semana, hoje, é a oportunidade que você tem de um recomeço. Assim como Deus deu essa oportunidade para a humanidade, através da vida de Noé e da sua família, de um novo recomeço. Deus nos dá essa oportunidade hoje também. Aleluia. Hoje Ele nos dá a oportunidade de um novo recomeço, de algo novo na nossa vida, de mudarmos nosso modo de ser, a nossa maneira de agir. Se vínhamos agindo errado, hoje Deus nos dá a oportunidade de acertar os nossos passos, acertar o nosso caminho. Glória a Deus. De igual forma, para os pais, se não vínhamos sendo diligentes na educação, se não vínhamos trazendo os nossos filhos para a consagração, estávamos relaxando, Deus nos dá a oportunidade de, a partir de hoje, nós tomarmos mais cuidado com isso, de nós levarmos mais a sério, para que eles também sejam servos, para que eles também venham ser pessoas que venham anunciar o reino de Deus na terra. Então não podemos ser relapsos na educação, porque um dia nós vamos ser cobrados, nós vamos ter que prestar contas perante de Deus. Eles podem, até um dia, Deus quer que não, quando eles tiverem a sua independência, eles saírem fora, mas que isso não venha a acontecer porque nós relaxamos, que nós falhamos em educar, em trazer para a casa do Senhor, em apresentar eles a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Estão entendendo, crianças? Amém? O versículo chave da consagração está lá em Gênesis 9:13, fala do arco. Deus diz: o meu arco eu tenho posto na nuvem, esse será por sinal do concerto entre mim e a terra. A gente sabe que o arco ele representa a aliança que Deus fez, né, com o homem, de nunca mais destruir a terra com água. Ele representa uma esperança. Aleluias. E nós temos uma esperança. Ele deixou lá em João 14:13, onde ele diz, onde ele garante: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós temos essa esperança diante de Deus, algo que Ele nos garantiu, que está na Sua palavra. Podemos passar por todas essas dificuldades, perseguições, humilhações, todas as dificuldades que a gente pode enfrentar nesse ambiente hostil na qual nós vivemos, mas nós temos uma esperança. E tudo isso é passageiro e um dia isso vai passar e Deus Ele nos levará para si. Se formos fiéis, se formos corajosos como Noé, como Daniel, e permanecermos, obedecemos a palavra de Deus. Aleluia. Crianças, o tempo que vocês estão, ele passa logo. Hoje vocês são crianças, amanhã, daqui a pouco vocês já vão ser jovens, adultos. Daqui a pouquinho vocês vão estar da minha idade, isso vocês vão ver que passa rapidinho. Então não desperdicem
a idade que você tem, a juventude que você tem, em coisas que não agradem a Deus. Não dê ouvidos, não dê conversas para o mundo, para Satanás. Aproveite o tempo que você tem. O tempo que nós temos aqui na terra, como eu disse, é pequeno. E o tempo que nós teremos numa eternidade, como diz, é uma eternidade, não tem fim. Então não vamos desperdiçar, vamos ter coragem, vamos ser como Noé, vamos ser íntegros, justos, diante de um mundo corrompido, uma geração corrompida. Glórias a Deus. Aleluias. Deus, Ele nos chama a ter esse compromisso. Aleluias. Glórias a Deus. E nessa noite, para finalizar a mensagem, eu gostaria de convidar, especialmente as crianças, mas não somente elas, mas a todos, vamos ter esse compromisso com Deus. Não vamos olhar para o mundo, vamos continuar perseverante, vamos continuar fazendo a vontade de Deus, nos esforçando cada dia mais. Se esforce lá no colégio. Se esforce, não tenha medo do mundo, não tenha medo de Satanás, não tenha medo das afrontas. Confie em Deus, como Daniel confiou, como José confiou, como todos os homens da Bíblia, os grandes heróis da Bíblia confiaram. Olha, Paulo foi mencionado hoje à noite. Apanhou, passou por prisões, mas não desistiu, não teve medo. Ele passou por tudo que tinha que passar, mas não negou o nome do Senhor. Hoje nós vivemos num tempo, não vivemos na época de Paulo, um país onde nós podemos cultuar livremente ao Senhor, não precisamos apanhar, não precisamos ir para a prisão, então vamos dar valor a isso, vamos aproveitar. A gente não sabe até quanto tempo será assim. Então vamos nos esforçar, vamos nos fortalecer em Deus, vamos honrar esse compromisso que fizemos com Deus. Vamos ser fiéis a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Se coloque de pé. Glória a Deus. Convido as crianças a passarem aqui na frente. Convido os pais também. Vamos. As crianças passarem aqui, os pais estenderem as mãos na direção aqui. Vamos estar orando para os nossos filhos. Aleluia. Vamos pedir para que Deus venha os guardar eles, guardar o coração deles, para que eles não venham ser covardes, que eles venham ser corajosos, que eles venham ter convicção em Deus, que eles venham ser como aqueles homens que eu citei, que não tiveram medo, eles tinham convicção. Eu posso ir para a cova dos leões, os leões podem me estraçalhar, mas eu morro e vou para a glória. Aleluia. E se Deus não permitir, eles não me fazem nada. Se tiver que apanhar como Paulo apanhou, eu vou apanhar, mas eu vou pregar, eu vou continuar obedecendo a Deus, porque um dia isso tudo vai passar e logo vai acabar e eu vou estar na glória. Aleluia! Vamos orar.